Polícia Federal cumpriu hoje mandados na Operação Compliance Zero, que mira crimes contra o sistema financeiro. Uma operação da Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e outras 6 pessoas. A investigação aponta que Daniel pretendia fugir do país. O objetivo dessa operação de hoje é combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições financeiras que integram o sistema financeiro nacional. E que leva aí a monta, enfim, isso está sendo apurado, mas fala-se de cerca de 12 bilhões de reais. Caso Banco Master e também a mulher de Alexandre de Moraes. Vamos à reportagem. Exatamente, a informação foi descoberta pela Polícia Federal, que encontrou o contrato no celular do dono do banco, Daniel Vorcaro. Vorcaro confirmou que tinha contato com autoridades dos 3 poderes e citou nominalmente o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Os registros de entrada e saída de Daniel Vorcaro revelam que ele passou mais de 34 horas na sede do BC. Em 5 vezes, Vorcaro se reuniu com o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo. Pela primeira vez, o presidente Lula falou sobre o encontro que teve com o Daniel Vorcaro fora da agenda em dezembro de 2024. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. O que eu mais quero, e eu estou feliz de ter sido marcado com rapidez, é que se estabeleça verdade nisso. O que eu mais quero. Porque eu vou fazer tudo que for possível, doutor, para a gente estabelecer a verdade. E eu não estou falando que o banco era perfeito, que eu sou perfeito, que a gente nunca errou. Mas essa fraude que foi colocada aqui, ela não existiu e não era para o banco ter sido liquidado. Não era para eu estar passando por isso. Existe um padrão na história recente do Brasil. A cada década, um escândalo tão grande emerge das sombras que as instituições da República tremem em seus alicerces. Em 2005, o caso do Mensalão denunciou ao país um sistema que buscava institucionalizar o suborno de parlamentares para garantir apoio a projetos do governo Lula. 7 anos de investigações culminaram em julgamentos históricos no STF. 12 réus absolvidos e 25 condenados, com parte das condenações revista nos anos seguintes. A opinião pública assistiu atônita, enquanto a engrenagem oculta do poder era exposta. 9 anos depois, em 2014, foi a vez do Petrolão reclamar o posto de maior escândalo da nossa história. Um elaborado conluio entre empreiteiras e autoridades públicas drenou bilhões da Petrobras. Dessa vez, a reação foi ainda mais intensa. O povo tomou as ruas, uma presidente foi destituída e a confiança no modelo conhecido como tradicional de fazer política foi fraturada. E no final de 2025, início de 2026, uma nova trama emerge. O caso Master começou como uma investigação sobre suspeitas de irregularidades contábeis em um banco desconhecido para a maioria dos brasileiros, mas rapidamente tomou a imprensa como algo perturbador, uma intrincada teia de conexões que se entrelaça pelos gabinetes de Brasília, conectando os 3 poderes da República e levantando potenciais conflitos de interesse de formas que poucos gostariam de imaginar. Agora, você vai entender como alguns dos segredos mais bem guardados do poder se tornaram o estopim para a mais nova crise institucional no país. Um jovem que surgiu como um furacão no mercado financeiro, transformando uma pequena instituição em uma máquina de fazer dinheiro. Alavancado da classe média para a vida de milionário, adotou um estilo de excessos quase caricato, com mansões, iates, helicópteros e festas no escritório, além de uma rede de influência junto à elite econômica e política.
Aplicava manobras ilegais para inflar artificialmente o valor de títulos financeiros, obtendo lucros exorbitantes. Para ele, os limites da riqueza haviam desaparecido, juntamente com qualquer barreira moral. De tão assombrosa, essa história virou filme estrelado por Leonardo DiCaprio, interpretando o personagem da vida real, Jordan Belfort, mais conhecido como o Lobo de Wall Street. Mas talvez o que nem os roteiristas de Hollywood pudessem imaginar é que 3 décadas depois de Belfort, o Brasil produziria uma história que faria muitos se questionarem. Haveria entre nós uma versão nacional do Lobo de Wall Street? Em 2018, o empresário mineiro Daniel Vorcaro assumiu o controle do Banco Máxima, que 3 anos depois seria rebatizado como Banco Master. Apostando em uma oferta de investimentos com retorno muito acima da média do mercado, Vorcaro atraiu um volume maciço de capital imediato, enquanto criava, na mesma velocidade, uma dívida cada vez mais difícil de honrar. Em apenas um ano, entre 2023 e 2024, o patrimônio líquido do Banco Master mais que dobrou, superando 4 bilhões de reais. Uma expansão tão meteórica quanto a transformação do próprio padrão de vida de Vorcaro. Em 2023, pagou 37 milhões de dólares por uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Até hoje, a transação imobiliária mais cara já registrada na cidade. É dono de uma mansão em Trancoso, na Bahia, de valor estimado em cerca de 300 milhões de reais, e de uma frota de jatos particulares, incluindo um Gulfstream G700, comprado por cerca de R$500 milhão. O empresário, que transformou ostentação em assinatura pública, ainda gastou cerca de 15 milhões na festa de 15 anos da filha, que teve DJs internacionais como atrações. Doou um apartamento de 4 milhões para uma influenciadora que se autodenominava Sugar Baby. E segundo reportagem da revista Piauí, contratava para a namorada shows particulares de celebridades internacionais como Andrea Bocelli e Ben Harper. Tudo isso enquanto seu banco patrocinava eventos de grande relevância política, como o Fórum Esfera Internacional de 2023 em Paris, que reuniu o então presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o ministro Gilmar Mendes, além de nomes do Executivo e de órgãos de controle. Nesse ambiente, Daniel Vorcaro apareceu formalmente no roteiro do evento, em painel que o colocava lado a lado com autoridades como Ricardo Lewandowski. No ano seguinte, na edição do evento em Roma, novamente, o patrocínio do Master garantiu o acesso de Vorcaro a ambientes frequentados por lideranças influentes, como Barroso, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, já como ministro da Justiça, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e parlamentares como Ciro Nogueira. Acho que a gente tem problemas no Brasil de contas públicas, a gente tem muita coisa para falar. A gente está crescendo 3% nesse ano, a gente está com diversas questões boas aí de economia que a gente pode falar. A gente tem um problema de narrativa do nosso país fora, que a gente precisa endereçar como sociedade, porque a gente tem pautas de costume que eu acho que elas sempre vão existir, seja de direita ou de esquerda, mas a gente tem que nós, como empresários, como sociedade, tem que apoiar o governo e ver o lado bom do que a gente tem sido feito. Até que na noite de 17 de novembro de 2025, ao menos 15 agentes da Polícia Federal interceptaram Daniel Vorcaro na área de raio-x do terminal de aviação executiva do aeroporto de Guarulhos. O banqueiro se preparava para embarcar em seu jato particular com destino a Malta, ao sul da Itália. Segundo ele, Malta seria apenas uma conexão para Dubai. A partir disso, algo maior começou a ser desvendado, relacionado a mais do que uma trama meramente contábil, revelando também ligações políticas. Mas antes de mergulharmos na teia complexa que deu capa aos jornais, conectando parlamentares, ministros do STF e integrantes do Poder Executivo ao caso Master, precisamos entender a engrenagem financeira que sustentava tudo isso. A prisão de Vorcaro, naquela noite de novembro, marcou o ápice da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que apontou o Banco Master no epicentro de investigações de um forte esquema de manipulação dentro do sistema financeiro nacional. Para entender como tudo funcionava, é preciso primeiro compreender a isca.
o banco oferecia aplicações que renderiam aos investidores um retorno muito acima do que encontrariam em outras instituições. Os investimentos, que eram do tipo CDB, contavam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, que funciona como uma espécie de rede de segurança do sistema financeiro nacional, capaz de ressarcir em até R$250 mil os investidores de instituições que quebram entre uma intervenção ou liquidação extrajudicial. A sedução das ofertas era quase irresistível. Enquanto a maioria dos concorrentes oferecia rendimentos que oscilavam entre 100% e 110% do índice CDI, no Master os valores disparavam para 140% ou até mesmo 150% em produtos similares. A estratégia permitiu a captação de um grande volume de recursos em pouco tempo, mas também gerou uma dívida que crescia na mesma proporção. Segundo apurações, esses CDBs eram distribuídos em larga escala por plataformas de investimento e não pela rede do próprio Master. A XP concentrou a maior parte das vendas, com cerca de R$26 bilhões, algo como 2/3 do total, seguida por BTG Pactual, com aproximadamente 6 bilhões, e Nubank, com cerca de R$3 bilhões, dentro de um universo que ultrapassou os R$40 bilhões em aplicações cobertas pelo FGC. A XP afirmou que a oferta desses CDBs seguiu as regras do mercado e que os investimentos eram cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, sustentando que não houve prejuízo efetivo aos clientes, porque o ressarcimento estaria sendo pago pelo FGC. O Nubank disse que deixou de ofertar novos CDBs do Banco Master em 2024 e destacou que não atua com assessores de investimento, afirmando que os clientes escolhem os produtos diretamente no seu aplicativo, dentro das normas regulatórias. Já o BTG Pactual declarou que ajustou e reduziu a distribuição desses papéis ao longo do tempo e que sua atuação como distribuidor também seguiu os requisitos regulatórios aplicáveis. Para o investidor, a combinação de rentabilidade fora da curva com a garantia de até R$250 mil criava a sensação de risco quase nulo. Mas essa sensação de proteção tem um efeito colateral clássico na economia, conhecido como risco moral. O investidor desconsidera a solidez do banco que, por sua vez, se sente incentivado a adotar práticas arriscadas e potencialmente negligentes. Para entender a gravidade, é preciso enxergar o ciclo completo, de ponta a ponta. Primeiro, captação. Rendimentos muito acima do mercado, sustentados pelo selo psicológico do FGC. Segundo, distribuição. Plataformas e corretoras intermediando a venda e sendo remuneradas por isso. Terceiro, alocação do dinheiro. Em vez de crédito tradicional, parte relevante dos recursos era convertida em ativos difíceis de avaliar, como participações societárias e precatórios, que são dívidas judiciais do poder público negociadas com grande desconto no mercado secundário. Balanços e reportagens indicaram que o Master chegou a concentrar algo na casa de dezenas de bilhões de reais em precatórios, com estimativas em torno de 16 bilhões. Quarto, triangulação. Empréstimos a empresas sem atividade compatível, que aplicavam em fundos, e esses fundos recompravam ativos do próprio ecossistema a preços inflados. Quinto, retroalimentação. Novas emissões de CDBs ajudando a pagar os rendimentos prometidos aos investidores anteriores, mantendo a engrenagem girando. Para manter a aparência de normalidade, os investigadores apontam que o patrimônio do banco teria sido sistematicamente inflado de forma artificial. Era uma ilusão de solidez financeira sustentada por carteiras de empréstimo que nunca existiram e títulos sem qualquer valor real. Segundo o depoimento de Ailton Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central, quando o Master passou a ser alvo do regulador, em novembro de 2025, o banco registrava cerca de 80 bilhões de reais em ativos no papel, enquanto possuía apenas algo em torno de 4 milhões disponíveis no caixa. Um caso citado em investigações ajuda a visualizar a inflação desses ativos. Segundo informações apuradas pela Polícia Federal e divulgadas pela imprensa, o Fundo Amazonita comprou precatórios por cerca de 136 milhões de reais e os revendeu ao Master 5 dias depois por 320 milhões, uma valorização que na prática não se explica por fundamentos econômicos. E não foi um caso isolado. Em outra operação, reportagens revelaram que 2 terrenos atribuídos a Ronaldinho Gaúcho
foram usados como garantia para uma emissão de certificados de recebíveis imobiliários de 330 milhões de reais vinculada a projetos imobiliários questionados. A defesa do ex-jogador afirma que ele não tinha conhecimento da operação. Outro exemplo que ilustra a mecânica dessas operações sob suspeita é a negociação que envolveu uma pequena empresa com pouca estrutura chamada Tirreno e o Banco Regional de Brasília, o BRB. A Tirreno não tinha histórico expressivo de movimentações bancárias. Ainda assim, de repente, transferiu um pacote de crédito de mais de 6 bilhões de reais para o Banco Master, que, segundo reportagens e apurações, não teria realizado o pagamento à Tirreno por essa carteira. Em seguida, o Master revendeu essa mesma carteira por 12 bilhões de reais ao BRB, o Banco Estatal de Brasília, gerando um ganho aparente de quase 6 bilhões de reais em uma única operação. Mas um detalhe tornava tudo ainda mais alarmante. Segundo reportagens sobre o relatório do Banco Central, a carteira atribuída a Tirreno foi tratada como inexistente, composta por títulos que na verificação do Banco Central não se confirmavam. As investigações apontam que a Tirreno seria uma empresa de fachada do próprio Master, criada para viabilizar essa engenharia contábil. Segundo reportagens sobre o relatório do Banco Central, a empresa nasceu em novembro de 2024 com capital social de apenas R$100. Poucas semanas depois, já aparecia com um capital de 30 milhões. O próprio Banco Central teria testado a realidade da carteira, ligando para 30 CPFs que constavam como tomadores de crédito e todos negaram ter recebido qualquer empréstimo. Reportagens apontam ainda que um dos sócios ligados a Tirreno também aparece associado a outra empresa citada nas investigações, a Cartus, e teria sido funcionário do próprio Banco Master até 2022. Investigações paralelas também passaram a apurar ligações desse mesmo núcleo empresarial com negócios de apostas online. Em sua defesa, o Banco Master sustenta que essas carteiras foram adquiridas de terceiros e que, por contrato, a responsabilidade pela documentação e averbação dos CPFs era desses originadores e não do banco. Alega também ter agido de boa fé em relação ao BRB, tendo se prontificado para substituir ou recomprar as carteiras que apresentavam documentação fora do padrão. Segundo a defesa, mais de 10 bilhões de reais dessas carteiras já haviam sido liquidados ou substituídos antes da intervenção. As investigações indicam que métodos similares também teriam sido aplicados em uma série de outras operações. Créditos fantasmas, compra e venda de terrenos superfaturados, avaliação de ativos muito acima do valor real de mercado. E a trilha desse dinheiro aparece em lugares improváveis. Vorcaro teria aportado 300 milhões de reais na SAF do Atlético Mineiro, sendo 100 milhões em 2023 e mais 200 milhões em 2024, passando a deter participação próxima de 27% do clube, segundo reportagens e documentos societários. O investimento feito por Daniel Vorcaro para ter parte da SAF do Atlético Mineiro tem origem em fundos que são investigados hoje pelo Ministério Público de São Paulo, parte da Operação Carbono Oculto. A suspeita é de lavagem de dinheiro, de ocultação de bens e de ligações com o PCC. Conforme revelado pelo jornal Estadão e pelo portal G1, esse fluxo financeiro, que teria como origem recursos de depositantes, é descrito por investigadores como uma operação que atravessou uma cadeia de fundos administrados pela gestora Reag para camuflar a origem do capital. O Master também é citado no escândalo do INSS como uma das instituições sob suspeita de irregularidades em empréstimos consignados. O caso teria atingido mais de 250 mil aposentados e pensionistas que descobriram descontos não autorizados em suas folhas de pagamento. Reportagens indicam que sinais de estresse de liquidez já eram conhecidos ao longo de 2024, ainda na gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central. O Sindicato dos Bancários diz ter feito alertas ao regulador e que a aposta inicial foi buscar uma solução de mercado, em vez de uma intervenção imediata. Em março de 2025, já com o Banco Central sob a gestão de Galípolo, o contexto mudou. Vorcaro tentou salvar simultaneamente a liquidez e a reputação do seu banco, anunciando a venda do controle acionário do Master para o Banco Regional de Brasília, o BRB. O acordo de aquisição foi avaliado em cerca de 2 bilhões de reais e carregava um embaraço que não passou despercebido. Caso a venda se concretizasse, a operação poderia ser interpretada como o uso de uma estatal para absorver o risco de um banco privado,
ampliando o debate sobre conflitos entre o interesse público e o privado. A transação, porém, acabou impedida por um veto regulatório do Banco Central. A defesa do Master argumenta que as ações da Polícia Federal e do Banco Central inviabilizaram o que chama de uma venda legítima, que resolveria qualquer problema de liquidez sem custos ao sistema financeiro. Mesmo com a compra do banco pelo BRB, barrada pelo Banco Central, em meio a suspeitas e investigações, um outro grupo ainda tentaria adquirir o Master em parceria com investidores dos Emirados Árabes Unidos, o grupo Fictor. O Fictor é mais conhecido por negócios ligados ao agro e ao setor de alimentação, e a tentativa de compra do Master foi descrita como um movimento para entrar no mercado financeiro por meio da aquisição de uma instituição já estruturada. A face mais pública do grupo, até então, era o seu nome estampado na camisa do Palmeiras, como um dos patrocinadores do clube. A venda do banco de investimento e a entrada dos investidores estrangeiros junto com a Fictor na compra do banco. Ou seja, era um desfecho de final feliz para o sistema financeiro. Não era só para mim, que foi infelizmente interrompido pela operação. Quando a tentativa de compra se tornou pública, cerca de 70% dos investidores da companhia tentaram retirar seus recursos. Essa saída acelerada de capital foi a base da justificativa utilizada pelo Fictor para ingressar com um pedido de recuperação judicial, citando dívidas que somariam cerca de 4 bilhões de reais. O Fictor também entrou na mira da CVM, pelo método utilizado para a captação de recursos. Os altos rendimentos prometidos pela empresa foram considerados suspeitos. Em sua defesa, o grupo alega que a crise do Banco Master foi a responsável pelos seus problemas, pois a debandada de investidores teria tornado impossível honrar seus compromissos. Já as pessoas que tinham dinheiro na companhia reagiram formando um grupo de associados que pretende ingressar na justiça para reaver os valores investidos. Outro ponto que ganhou as manchetes foi o fato de que, poucas semanas antes do anúncio da transação com o Master, o Fictor teria feito uma transferência de 30 milhões para uma empresa ligada a Daniel Vorcaro, descrita como uma holding em paraíso fiscal. Mas nesse histórico de tentativas de venda do Banco Master, um detalhe é fundamental para compreender a cronologia dos eventos. Embora as investigações da Polícia Federal já estivessem em curso discretamente desde 2024, foram as suspeitas levantadas durante a tentativa de venda do Master pro BRB, em março de 2025, que fomentaram a estruturação das investigações da Polícia Federal na Operação Compliance Zero. Foi quando teve início a contagem regressiva para a prisão de Vorcaro e as descobertas perturbadoras que seguiriam dela. Em notas e manifestações reproduzidas pela imprensa, a defesa de Daniel Vorcaro e do Banco Master negou irregularidades, afirmou que as operações investigadas são práticas usuais do mercado e declarou que ele e o banco cooperam com as autoridades dentro dos limites legais. Daniel Vorcaro foi solto após 11 dias de prisão por decisão do TRF1, em habeas corpus concedido pela desembargadora Solange Salgado da Silva. Durante o período, ele ficou inicialmente sob custódia na Polícia Federal em São Paulo e depois foi transferido ao CDP-2 de Guarulhos. Mas sua prisão só aconteceu porque as suspeitas da Polícia Federal finalmente haviam se convertido em uma operação estruturada. E o gatilho para essa conversão foi justamente a tentativa frustrada de venda do Master para o BRB. O que nos leva a uma pergunta que começa a descortinar toda a desconfiança política por trás do caso financeiro. Por que um banco de reputação sólida e décadas de história, como o BRB, teria interesse em adquirir uma instituição financeiramente sem liquidez real? A resposta passa por compreender a natureza do Banco Regional de Brasília. O BRB é uma estatal controlada pelo governo do Distrito Federal, o que significa que ele opera sob comando direto do próximo elo dessa corrente de conexões, Ibanez Rocha, do MDB, governador do Distrito Federal desde 2019. Foi durante sua gestão que os caminhos do BRB e do Banco Master se entrelaçaram. A transação entre os bancos não foi apenas autorizada por Ibanez Rocha. Ao apresentar publicamente a compra do Master como peça central na estratégia de expansão do BRB, o governador declarou com orgulho: "Achavam que eu estava vendendo, mas estou comprando." O processo de compra chamou a atenção pela velocidade.
Em agosto de 2025, o governo do Distrito Federal enviou à Câmara Legislativa, em regime de urgência, um projeto de compra de 49% das ações ordinárias do Master pelo BRB, além de 100% das ações preferenciais do capital social da empresa. Pelo regimento da Casa, os deputados distritais seriam impedidos de avaliar outros assuntos antes dessa votação. A aprovação veio rápido. O texto virou lei e foi sancionado por Ibanez. Tudo isso em apenas uma semana. Porém, em setembro de 2025, o Banco Central vetou a transação, fazendo Ibanez partir para o confronto aberto. Classificou a decisão como perseguição política e se recusou a reconhecer os riscos evidentes do ativo que tentava adquirir. Mas o que mais posiciona Ibanez nessa teia de relações foi uma informação revelada por Daniel Vorcaro em depoimento à Polícia Federal em 30 de dezembro de 2025. A de que o governador teria frequentado a casa dele e de que ele também teria frequentado a casa do governador. Quantas vezes o senhor encontrou ou conversou com o governador Ibanez Rocha entre janeiro de 2024 e novembro de 2025? Peço que indique datas aproximadas, locais e assuntos tratados. O governador foi até a sua casa aqui em Brasília? Já foi à minha casa, se não me engano, uma vez. E eu já fui à casa dele e a gente se encontrou poucas vezes, conversas institucionais. Segundo o Vorcaro, um dos temas tratados nas conversas teria sido justamente a proposta de aquisição do Banco Master pelo BRB. Por sua vez, Ibanez confirmou os encontros, mas negou ter abordado a compra do Master nessas ocasiões, atribuindo as tratativas do caso exclusivamente ao então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Entretanto, segundo reportagem da revista Veja, publicada em novembro de 2025, Paulo Henrique Costa teria afirmado, em conversas reservadas, que apenas cumpria ordens diretas do governador e que Ibanez exercia ingerência completa sobre as decisões estratégicas do banco. A defesa de Paulo Henrique contestou a apuração da revista. A tentativa de compra do Master pelo BRB não foi o primeiro evento a colocar Ibanez Rocha sob os holofotes nacionais. 2 anos antes, no início de 2023, Ibanez havia sido afastado do cargo de governador por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, sob suspeita de omissão durante as invasões do 8 de janeiro. 2 meses depois, foi reconduzido à função. A investigação sobre sua conduta se arrastou por mais de 2 anos, até que finalmente Ibanez teve o seu inquérito arquivado, ao contrário do que aconteceu com alguns de seus aliados próximos, como o seu então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que acabou condenado a 24 anos de prisão. O arquivamento do inquérito de Ibanez por Alexandre de Moraes aconteceu em março de 2025, o mesmo mês em que o governador celebrava o anúncio da compra que salvaria o Banco Master do colapso. Mas foi no mês seguinte, em abril de 2025, que uma reportagem do Globo associaria pela primeira vez nas manchetes o nome de Alexandre de Moraes ao Banco Master. Era abril de 2025, quando a jornalista Malu Gaspar revelou em sua coluna do jornal O Globo que o Banco Master havia firmado um contrato com o escritório de advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. 8 meses depois, em dezembro, o Brasil descobriria por apuração da mesma jornalista os detalhes do contrato. Malu Gaspar afirmou em sua coluna que documentos apreendidos pela Polícia Federal teriam revelado que o acordo teve início em 2024 e previa duração de 36 meses, com cifras que impressionaram a opinião pública. 3,6 milhões de reais por mês ao escritório, o que totalizaria uma previsão inicial de 129 milhões de reais em 3 anos. Entretanto, Malu Gaspar ressalta que a liquidação do Master, em novembro de 2025, teria impedido o cumprimento integral do acordo. Ainda em 2024, o escritório de Viviane Barsi apresentou uma queixa-crime contra um gestor que acusava publicamente o Master de realizar operações fraudulentas. A ação foi rejeitada na justiça. Até o momento, esse foi o único caso concreto em que se conseguiu identificar a atuação jurídica do escritório em nome do Banco Master,
o que gerou questionamentos sobre quais exatamente eram os serviços prestados em troca de honorários de tamanha dimensão. Ainda em dezembro de 2025, uma outra reportagem de Malu Gaspar também ganharia as manchetes dos principais jornais do país. Dessa vez, sua coluna relatava a descoberta de supostas ligações telefônicas que Alexandre de Moraes teria feito diretamente ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para interceder na análise da tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Uma apuração independente do jornal O Estado de São Paulo foi ainda mais específica. Em um único dia, o ministro teria realizado 6 contatos telefônicos com Galípolo. E além dessas ligações, as matérias relatam que encontros presenciais também teriam ocorrido entre as duas autoridades. Um componente da história que aumenta a sensação de estranheza é que, segundo reportagens, a defesa dos interesses do Master junto ao Banco Central estava entre as atribuições contratuais do escritório da esposa de Alexandre de Moraes. O histórico de eventos nos revela que, caso a pressão do ministro tenha realmente acontecido, o Banco Central de Galípolo se mostrou resistente a ela, visto que não recuou no parecer técnico que barrou a transação. A resposta de Alexandre de Moraes às alegações veio em forma de nota. Seu gabinete confirmou que 2 reuniões entre ele e Galípolo de fato aconteceram, mas negou qualquer relação desses encontros com o caso Master. Segundo a versão apresentada, apenas as sanções impostas ao ministro pela Lei Magnitsky estiveram em pauta. No entanto, essas reuniões não constam nas agendas oficiais de nenhuma das duas autoridades, segundo a CNN Brasil. Apesar de ter confirmado as reuniões presenciais com Galípolo, Alexandre de Moraes foi enfático em negar que os telefonemas noticiados pela imprensa tivessem acontecido. Quando a imprensa tentou aprofundar as apurações por meio da Lei de Acesso à Informação, o Banco Central reagiu de forma inusitada. Colocou sob sigilo todos os registros de comunicações e eventuais reuniões entre autoridades do órgão e o ministro Alexandre de Moraes. Também negou acesso integral até mesmo a dados básicos, como datas e trocas de mensagem, sob a justificativa de proteger dados pessoais e informações patrimoniais. Enquanto isso, na véspera do Natal, em 24 de dezembro de 2025, uma representação contra Alexandre de Moraes foi formalmente submetida à Procuradoria-Geral da República pelo advogado Enio Murad. O pedido solicitava investigação do ministro e de sua esposa no âmbito do contrato milionário do escritório de Viviane Barsi com o Master. Em 3 dias, Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, arquivou o pedido sob a alegação de falta de provas mínimas e ausência de indícios de ilegalidade no contrato. No mês seguinte, janeiro de 2026, uma reportagem do portal Metrópolis trouxe novas apurações, afirmando ter ouvido testemunhas que relataram que o ministro esteve, no mínimo, 2 vezes na mansão de Daniel Vorcaro, em Brasília. Segundo esses relatos, a visita mais recente teria acontecido no primeiro semestre de 2025 e teria reunido Moraes, Vorcaro e Paulo Henrique Costa, na época presidente do BRB. A reação do ministro a essas alegações foi ainda mais contundente. Além de negá-las enfaticamente, ainda as classificou como falsas e mentirosas e descreveu a reportagem do jornal como parte de um padrão criminoso de ataques contra ele. Em resposta, o Metrópolis publicou uma nova matéria reafirmando a apuração anterior sobre o encontro de Moraes com Vorcaro e Paulo Henrique Costa. Mas a rede de nomes influentes que começa a compor a teia de contatos no caso Master não se limita ao judiciário. Ela também se expande pelo poder legislativo. E nesse campo, um dos protagonistas é Ciro Nogueira, senador pelo estado do Piauí desde 2011 e presidente nacional do PP. Ex-aliado de Lula, Ciro foi ministro-chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro. Em 13 de agosto de 2024, meses antes do escândalo Master explodir publicamente, Ciro Nogueira apresentou ao Senado uma emenda à PEC 65/2023. Sob o discurso de aperfeiçoamento institucional, o texto propunha mudanças significativas. Levava o Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, para dentro da Constituição Federal, atribuía a ele oficialmente uma função pública e quadruplicava o teto de proteção oferecido aos investidores, que saltaria dos atuais 250 mil para R$1 milhão. Para compreender o impacto dessa mudança, é preciso relembrar o que é o FGC.
Trata-se de uma reserva financeira, abastecida compulsoriamente por todo o sistema bancário brasileiro, criado especificamente para ressarcir investidores quando alguma instituição emissora quebra, entra a intervenção ou é liquidada. Funciona essencialmente como uma rede de proteção para pequenos e médios investidores. Agora, o raciocínio estratégico. Quanto maior for o teto da garantia oferecida pelo FGC, maior será o volume total de dinheiro que investidores individuais se sentirão seguros para emprestar a instituições financeiras de pequeno e médio porte, exatamente através de investimentos como os CDBs que o Master oferecia. Considerando que a aprovação da medida turbinaria a já agressiva estratégia de captação do Banco de Vorkaro, criando um ambiente regulatório favorável às suas operações, a proposta foi apelidada nos bastidores políticos de Emenda Master, ou PEC Master. A manobra, porém, não passou despercebida. Ao chegar na Comissão de Constituição e Justiça, foi identificada e barrada pelo relator Plínio Valério. As conexões diretas entre Ciro Nogueira e o Banco Master só foram publicamente evidenciadas meses depois, em abril de 2025. Naquela ocasião, repórteres da Folha de São Paulo flagraram uma ligação telefônica de Vorkaro diretamente para o celular pessoal do senador durante uma entrevista. Confrontado pela imprensa, Ciro admitiu a existência de uma relação de amizade com o banqueiro. Eu creio que um dos principais pontos de curto prazo, acho, do Brasil, e eu gosto muito quando o Eugênio traz a questão do pragmatismo, e fico muito feliz quando meu amigo Ciro diz que cansou um pouco da polarização. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, nós como sociedade, como empresários. Além disso, segundo reportagem do jornal da Band, uma das principais linhas de investigação da Polícia Federal seria precisamente a hipótese de que Ciro Nogueira teria atuado como padrinho político do primeiro contato entre Daniel Vorkaro e o governador Ibanez Rocha. Teria sido esse contato intermediado por Ciro que deu origem meses depois às controversas negociações de compra do Master pelo BRB. Mas a investida do Centrão contra o Banco Central não ficou limitada ao ambiente do Congresso Nacional. Ela também chegou ao Tribunal de Contas da União, por meio de um ministro que é egresso exatamente desse mesmo campo político. Jonathan de Jesus, ex-deputado federal pelo Republicanos, chegou ao TCU em março de 2023. Sua indicação foi fruto de uma articulação política liderada por seu próprio partido e apoiada por outras siglas como PP, MDB, União Brasil e PSD. Após a liquidação extrajudicial do Banco Central contra o Master, Jonathan de Jesus, na condição de relator do caso dentro do TCU, colocou o próprio Banco Central sob suspeita institucional. Ele determinou uma série de diligências investigativas e até mesmo uma inspeção formal no Banco Central. A iniciativa chegou a gerar rumores na imprensa sobre uma possível reversão das medidas aplicadas ao banco. Diante da ampla repercussão, o relator teve de suspender a inspeção e submeter o tema à deliberação do plenário do tribunal. Com isso, o Banco Central, que segundo reportagens já teria sido alvo de ligações diretas de Alexandre de Moraes ao presidente Gabriel Galípolo, passou a sentir pressão também de outras fontes de poder, o Legislativo e o Tribunal de Contas da União. Mas nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal citados no caso Master não se limitam ao de Alexandre de Moraes. Em novembro de 2025, Dias Toffoli embarcou em uma viagem a Lima para assistir à final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. O ministro viajou a bordo do jatinho particular do empresário Luiz Pastore, acompanhado de Augusto de Arruda Botelho, advogado de um dos ex-diretores do Master, que naquele exato momento estava sob investigação da Polícia Federal. Apenas algumas horas antes daquele voo para Lima, a defesa de Daniel Vorkaro havia protocolado no Supremo Tribunal Federal um recurso contra uma decisão da Justiça Federal de Brasília, onde o caso tramitava originalmente.
No recurso, a defesa sustentava que o caso não deveria ficar na primeira instância porque envolveria elementos ligados a autoridades com foro, exigindo supervisão do STF para garantir o juiz natural, a legalidade das provas e evitar nulidades. Naquele mesmo dia, o ministro escolhido para avaliar esse processo foi, precisamente, Dias Toffoli. Em nota divulgada semanas depois, em 29 de janeiro, após questionamentos da imprensa sobre o critério para a definição do relator do caso, o gabinete do ministro afirmou que a escolha aconteceu através do sistema de sorteio eletrônico da corte. Uma vez selecionado para avaliar o recurso de Vorcaro, Toffoli rapidamente acatou o pedido da defesa, definindo o STF como tribunal competente para julgar todo o caso Master sob sua relatoria. Com o processo em mãos, Toffoli agiu com rapidez. Em dezembro de 2025, ele impôs sigilo ao caso num nível tão rígido que até a CPMI do INSS teve negado o acesso a dados bancários, fiscais e telemáticos de Daniel Vorcaro. O ministro permitiu que apenas uma pessoa fizesse consultas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre é um outro nome que passou a ser associado pela mídia ao caso Master, mas, dessa vez, devido à Operação Zona Cinzenta da Polícia Federal, que mira suspeitas de irregularidades na gestão do regime previdenciário do Amapá, berço eleitoral do senador. Como presidente do Congresso, cabe ao Alcolumbre conduzir o rito que permitiria a instalação de uma CPMI para apurar o escândalo do Master. Em dezembro de 2025, durante o recesso judiciário, Toffoli decretou sigilo sobre o processo e determinou uma acareação, um confronto de versões para esclarecimento de supostas divergências sobre as relações entre o Master e o BRB. Para essa acareação foram convocados Daniel Vorcaro, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e Ailton de Aquino, diretor de fiscalização do Banco Central. A medida causou perplexidade entre os investigadores. Como não havia depoimento prévio de nenhuma das partes nos autos, não seria tecnicamente possível existirem contradições entre versões que justificassem uma acareação. Além disso, a audiência foi realizada durante o recesso, especificamente um dia antes do Réveillon, e sem que houvesse qualquer provocação direta da Polícia Federal solicitando a medida. O que se seguiu foi uma disputa institucional tensa. Houve momentos de confronto verbal entre a delegada da Polícia Federal, Janaína Palazzo, e o juiz auxiliar de Toffoli, Carlos Vieira Adamec, sobre a competência de quem deveria realizar as perguntas. Durante a sessão, Adamec chegou a telefonar diretamente para Toffoli. Sob pressão institucional, a delegada acabou cedendo. Colheu depoimentos antes da acareação propriamente dita e aplicou perguntas que haviam sido elaboradas diretamente pelo ministro. Mas fez questão de registrar em ata, para documentação histórica, que a determinação desses procedimentos específicos havia partido de Toffoli. O jornal Estadão conseguiu acesso ao conteúdo dessas perguntas enviadas pelo ministro. Segundo a reportagem, Toffoli parecia estar em busca de indícios de irregularidades na fiscalização do Banco Central, que resultou na liquidação do banco de Daniel Vorcaro. Mas é em janeiro de 2026 que explode publicamente a maior controvérsia. Quem, afinal, deveria analisar e controlar as provas coletadas pela Polícia Federal? Na segunda fase da Operação Compliance Zero, Toffoli determina que a Polícia Federal envie ao STF todo o material apreendido nas buscas, lacrado e acautelado, para preservação e realização de perícia posterior sob supervisão da Corte. Após reação interna forte da Polícia Federal, o ministro recuou parcialmente. Ele enviou o material à Procuradoria-Geral da República, mas manteve uma exigência. A perícia e a extração de dados deveriam ser obrigatoriamente acompanhadas por peritos escolhidos nominalmente por ele. A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais foi a primeira a reagir publicamente. Em 15 de janeiro, divulgou uma nota oficial dizendo acompanhar com atenção e preocupação os desdobramentos das decisões no caso. 2 dias depois, em 17 de janeiro,
foi a vez da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal manifestar-se. A entidade disse acompanhar com elevada preocupação a condução do caso no Supremo. Na prática, os delegados apontaram o que consideram interferências diretas no ritmo e no método de trabalho, ordens de acariações não solicitadas, prazos insuficientes para cumprimento de diligências complexas e uma disputa sem precedentes em torno da custódia e da perícia do material apreendido. Até aqui, estamos na camada processual do caso Toffoli. Decisões sobre sigilo, centralização de competência, determinação de diligências e controle rigoroso do fluxo de provas. Mas o caso tem uma segunda camada, esta completamente fora dos autos jurídicos. Reportagens investigativas revelaram que o Resort Itaiaia, localizado no Paraná, aparece simultaneamente ligado, por um lado, a Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, e por outro lado, a família Toffoli, incluindo o próprio ministro e 2 de seus irmãos. É que, na verdade, o Beto vendeu aqui para os Fiel. Os Fiel vendeu para o Toffoli. Eu acho que é até hoje. Ah, esse aí é o ministro, né? Diz que vendeu para o Paulo Humberto, que é o cara que a gente respeita aqui dentro hoje. Entendi. Mas o Toffoli vinha aqui, né? Ele tava no final da semana de Natal, Ano Novo, ele tava com 180 pessoas dentro da época. Mas aqui tem a casa do ministro, né, também. Tem a casa do ministro, as teses. Mas ali é dele mesmo, será? Ou ele aluga? É dele. Segundo a investigação da CNN, a operação financeira para a compra do resort envolveu a entrada de recursos por meio de um fundo chamado Arlin FIP, que é administrado pela gestora REAG. Essa gestora de fundos passou a ser citada em reportagens subsequentes e entrou no radar das apurações sobre operações potencialmente ligadas ao Banco Master. Em janeiro de 2026, reportagens noticiaram que o Banco Central adotou uma medida regulatória extraordinária envolvendo a REAG, num desdobramento que reforçou a centralidade dela na história. A gestora foi fundada por João Carlos Mansua e ele se tornou alvo de buscas em 14 de janeiro de 2026, segundo o noticiário. Relatórios e reportagens apontaram que a investigação sobre o Master citava 36 empresas e, ao menos, 6 fundos administrados pela REAG, com patrimônio combinado de cerca de 102 bilhões de reais. Existe também um segundo elemento que amplia o alcance do caso. A REAG já aparecia em outra investigação, a Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto de 2025, que apura lavagem de dinheiro do PCC por meio de uma rede de postos de combustíveis e estruturas financeiras. Uma rede que, segundo as investigações, movimentou dezenas de bilhões de reais entre 2020 e 2024. Isso não prova, por si, que uma apuração seja extensão da outra, mas mostra que em diferentes investigações a infraestrutura de fundos e empresas se repete. A defesa de Vorcaro afirma que os negócios mencionados envolvem empresas que são apenas clientes do Master e que receberam investimentos de sua holding de forma técnica, sem vínculos escusos com as operações dos fundos citados. Quando o caso ganhou repercussão pública, matérias também relataram a existência de uma espécie de cassino clandestino, funcionando dentro do resort, com jogos de azar envolvendo apostas em dinheiro, o que é ilegal no Brasil. Além das máquinas, o local oferece venda de drinks e cerveja e também conta com mesas de pôquer. Hóspedes que permanecem no local após o horário oficial de funcionamento são convidados a participar de outras modalidades, como o blackjack. Tem um rapaz aí que ele acabou de vir aqui perguntando, porque ele tá, se ele quer jogar, mas não tem dinheiro. Aí eu falo assim, não, as pessoas, conforme aparecendo gente, elas vão tomar mesinha pra jogar. Aí eu falo pra ele. O acesso ao espaço ocorre sem o controle de entrada, e a reportagem inclusive flagrou crianças circulando no local. Nesse contexto, o Estadão divulgou um vídeo de uma cunhada de Toffoli tentando esclarecer a situação, negando que o marido fosse dono do Itaiaia. Tá assim, José Eugênio Dias Toffoli,
representando a Meredith Participações, eu não sei de nada, moço. Localizada aqui na rua... Desculpa. Gente do céu, aparece que vocês... Olha, sinceramente, eu falei até para minhas irmãs, eu tenho vontade de sumir daqui, porque as pessoas ficam inventando coisa, que é dono do Taiaiá, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Eu gostaria de perguntar pro José Eugênio como que ele se tornou sócio do... Como do sócio, moço? É? Ô, moço, dá uma olhada na minha casa. Você tá vendo aqui? Sim. Tá vendo a situação na minha casa? Mas o vídeo, ao invés de abafar o novo capítulo do escândalo, paradoxalmente, só concentrou ainda mais o foco da mídia nas relações entre o resort e familiares, tanto do ministro quanto de Vorcaro. Além disso, apurações jornalísticas apontaram que Toffoli frequentou o resort com notável regularidade. Ao menos 168 dias desde dezembro de 2022, gerando custos públicos significativos associados às diárias de segurança pessoal fornecidas pelo Estado. No mesmo período em que essas idas e vindas ao resort aconteciam, o Banco Master também estava sendo retratado pela imprensa como uma instituição que cultivava o acesso a espaços de prestígio. Em pelo menos um desses encontros, fotografias e listas de presença mostram Toffoli no mesmo ambiente que Vorcaro e outras figuras do topo da pirâmide institucional brasileira, incluindo o procurador-geral, Paulo Gonet. E quando a pressão pública sobre Toffoli cresce exponencialmente, entra em cena a terceira camada dessa história, a blindagem institucional. Em janeiro de 2026, parlamentares de diversos partidos protocolaram formalmente pedidos para que Toffoli fosse afastado da relatoria do caso, alegando evidente conflito de interesse. A Procuradoria-Geral da República, comandada por Paulo Gonet, que já havia arquivado pedidos de investigação contra Alexandre de Moraes, desta vez também arquivou as representações contra Toffoli. Após recuperar os dados do celular de Daniel Vorcaro, a Polícia Federal apontou a existência de mensagens trocadas entre o dono do Banco Master e seu cunhado, Fabiano Zettel, tratando de pagamentos a Toffoli. Segundo a CNN, haveria menções a pagamentos de ao menos 20 milhões de reais à empresa Maridit, que tem como sócios Dias Toffoli e seus familiares. Os pagamentos teriam sido feitos pelo fundo Arlin, ligado a Daniel Vorcaro, o mesmo que comprou a participação da Maridit no resort. Apesar de admitir em nota ser sócio da Maridit, o gabinete de Toffoli afirmou que desconhece o gestor da Arlin e que nunca manteve relação de amizade, muito menos amizade íntima, com Daniel Vorcaro. O ministro acrescentou ainda que jamais recebeu qualquer valor do banqueiro ou do cunhado dele, Fabiano Zettel. Na manifestação pública, Toffoli ainda informa que a Maridit vendeu sua participação no resort Itaiaiá em 2 etapas, parte em 2021 para o fundo Arlin e o restante em 2025 para a PHD Holding. Quem assinou a compra pelo Arlin foi Silvano Gersel, apontado pela Operação Carbono Oculto como operador de lavagem de dinheiro para o PCC. Segundo Malu Gaspar, chamou a atenção da Polícia Federal o fato de os repasses do fundo para a Maridit identificados ocorrerem muito depois da venda. O contrato descoberto nas mensagens entre Zettel e Vorcaro foi assinado apenas em 2024. Já a PHD Holding pertence a Paulo Humberto Barbosa, advogado que defendeu a JF dos irmãos Batista. Em dezembro de 2023, Toffoli suspendeu uma multa de 10 bilhões da JF imposta após acordo de leniência no âmbito da Operação Greenfield. Na época desta decisão, a então esposa de Toffoli, Roberta Rangel, e o ex-ministro Ricardo Lewandowski advogavam para a JF em outros casos. O diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, enviou um relatório com as informações coletadas pelos investigadores ao ministro Edson Fachin, que preside o STF. Segundo a revista Piauí, ele fez cumprir o artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura, que determina o envio dos autos ao tribunal quando surgem indícios de prática de crime por parte de magistrado no curso de um processo que ele relata. Após a exposição dessas informações, a pressão sobre Toffoli para se afastar do caso parte de todos os lados, inclusive de colegas da Corte e da PGR. No dia seguinte às revelações, Fachin convoca uma reunião para debater a situação de Toffoli no caso.
O resultado é divulgado em uma nota assinada pelos 10 integrantes da corte. De forma unânime, declaram apoio à atuação do ministro no caso, negando qualquer motivo de suspeição ou impedimento e validando os atos praticados por Toffoli como relator. Ao mesmo tempo, alegando altos interesses institucionais. A nota informa que o próprio Toffoli pediu para deixar a relatoria, permitindo que o caso fosse redistribuído. Segundo o portal Poder 360, a reunião teve um forte tom político e uma busca de autopreservação por parte de todos os ministros. A reportagem traz detalhes sobre as falas dos magistrados no encontro e aponta que 8 seriam favoráveis à permanência de Dias Toffoli como relator do caso, e 2 indicavam ser contrários. A favor estavam Alexandre de Moraes, André Mendonça, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Nunes Marques, além do próprio Toffoli. Os que sinalizavam ser contrários eram Carmen Lúcia e Edson Fachin. Para resolver a falta de unanimidade, segundo o Poder 360, entrou em cena Flávio Dino. Amigo pessoal de Toffoli há mais de 20 anos, Dino sugeriu e os magistrados concordaram em soltar a nota de apoio a Toffoli e, em troca, o ministro entregar o caso para ser redistribuído. De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, o nível de detalhes sobre a reunião relatados na matéria do Poder 360 causou desconfiança entre os ministros de que o encontro teria sido gravado por Toffoli. Segundo a colunista da Folha, o magistrado negou: "Não gravei e não relatei nada para ninguém." Em seguida, Toffoli levantou a suspeita de que algum funcionário do setor de informática poderia ter feito a gravação. Ainda segundo a jornalista, magistrados afirmaram que a situação é sem precedentes, de perplexidade e desconforto. Disseram ainda que os diálogos selecionados por quem fez a gravação trazem apenas trechos favoráveis a Toffoli e não mostram a complexidade do que foi discutido na sessão. Foi nesse clima de desconfiança interna e de constrangimento público, com a suspeita de gravação pairando sobre a corte, que o STF buscou encerrar o impasse pela via mais objetiva. No dia 12 de fevereiro de 2026, o novo relator do caso Banco Master passou a ser André Mendonça, definido, segundo o STF, por sorteio. A solução política encontrada para tentar baixar a temperatura em torno do tribunal recebeu críticas por uma suposta falta de fundamentação legal para a troca de relator. Segundo essa interpretação, deveria haver uma motivação legal, seja por suspeição ou impedimento, para que um magistrado deixasse a relatoria de um caso. Contrariando esse princípio, a nota do STF diz que não há nada de errado na condução do processo e, ao mesmo tempo, informa que Toffoli se afastaria do caso. A situação inusitada pode gerar até mesmo um pedido de nulidade do processo por parte da defesa de Vorcaro. Porém, mesmo com a mudança de relatoria, o clima de tensão dentro do STF não encerrou. No Supremo Tribunal Federal, teve ontem, em pleno carnaval, terça-feira, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de autorizar uma operação da Polícia Federal para investigar o acesso e supostos vazamentos a dados de ministros e familiares pela Receita Federal. E isso provocou muito incômodo entre integrantes da Suprema Corte. Até mesmo ministros considerados no STF aliados de Alexandre de Moraes demonstraram, sob reserva, claro, estarem desconfortáveis com a forma como a operação ocorreu. A investigação foi aberta de ofício, sob sigilo, dentro do inquérito das fake news. Na prática, Moraes sustenta que a sequência de revelações, incluindo a exposição do contrato de 129 milhões de reais do escritório de sua esposa com o Banco Master, pode ter sido alimentada por consultas irregulares nesses órgãos. Após a operação da Polícia Federal solicitada pela PGR, o site do STF divulgou o nome de 4 servidores suspeitos de acessar dados da esposa de Moraes e de um filho de outro ministro.
Os servidores tiveram seus passaportes apreendidos, precisam ficar em recolhimento domiciliar e estão monitorados com tornozeleira eletrônica. Nesse contexto, Kleber Cabral, presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, realizou entrevistas criticando as medidas contra os servidores. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí? Vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades? Você não vai encontrar nenhum. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. No dia seguinte, Kleber foi convocado a prestar depoimento na Polícia Federal, na condição de investigado, e não deu mais entrevistas. Essa sequência de fatos criou espanto em jornalistas e veículos da imprensa que, até então, não tinham sido tão críticos ao ministro Alexandre de Moraes. Chamar o presidente da Unafisco para que ele preste esclarecimento sobre o que ele disse, fazendo a defesa da classe dele, acho um equívoco. Não sei se o ministro tem razões jurídicas, como eu disse, está sob sigilo. Mas se o que se tem é o que ele falou publicamente, é um equívoco, só reforça a ideia de que há, nesse momento, abuso de poder no Supremo. Por conta dessas declarações, ele ser agora considerado investigado é simplesmente a confirmação de que as pessoas não podem falar, não podem dar a sua opinião. E isso é muito grave. Um ministro que é vítima, porque no final das contas é isso. Alexandre de Moraes e sua família, vítima de quebra de sigilo, como é que ele pode ser o relator dessa matéria? Criou a investigação dentro do inquérito onipresente, inquérito xandônico das fake news, criou a investigação em que ele é vítima, ele é o senhor investigador, acusador, porque não tem procurador-geral da República, é o acusador, é o julgador, mata no peito, traz para si, ignora o juiz natural. Por que não tem sorteio? É intimidação pura. É arbítrio. Intimidação aberta. Com contatos no judiciário e no legislativo, apenas o poder executivo parecia fora do alcance de Vorcaro. Até que em janeiro de 2026, uma reportagem do portal Metrópolis trouxe à luz contratos entre o Banco Master e o escritório ligado a um ex-ministro-chave do governo Lula, Ricardo Lewandowski. Em pleno ano eleitoral, o escândalo bateu a porta do Palácio do Planalto. Em janeiro de 2026, o portal Metrópolis revelou a existência de um contrato firmado em agosto de 2023 entre o Banco Master e a Lewandowski Advocacia. O acordo estipulava um fluxo financeiro mensal de R$250 mil para o escritório. Vigente até setembro de 2025, o contrato totalizou cifras próximas a R$6,5 milhões. Desse montante, 5,25 milhões foram efetivamente desembolsados durante o período em que Ricardo Lewandowski já ocupava, oficialmente, o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. De acordo com as apurações, apesar dos expressivos honorários, o escritório jamais atuou em ações relacionadas ao Master. Embora a defesa sustente que houve um afastamento formal de Lewandowski da gestão cotidiana do escritório quando ele assumiu o ministério, a administração continuou sendo exercida por membros de sua família. As versões sobre o conhecimento prévio de Lula divergem de forma significativa. Enquanto a CNN Brasil reportou a surpresa de auxiliares presidenciais que alegavam total desconhecimento sobre o vínculo contratual, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, articulou publicamente uma narrativa diferente. Ela afirmou em entrevistas que Lula não apenas tinha plena ciência das consultorias prestadas pelo escritório ao Master, mas que havia sido pessoalmente avisado dessas relações comerciais pelo próprio Lewandowski, ainda na ocasião do convite formal para que ele integrasse o primeiro escalão do ministério. Mas as descobertas que ligam mais diretamente a presidência da República com o caso Master começaram a ser reveladas pelo Metrópolis em 28 de janeiro de 2026. O portal obteve registros oficiais de entrada que mostram Daniel Vorcaro circulando pelo Palácio do Planalto em pelo menos 3 ocasiões. Enquanto essas revelações vinham à tona, surgiu o relato de um quarto episódio,
Não apenas mais uma entrada discreta no Planalto, mas um encontro formal com o próprio presidente da República. Em uma reunião que não foi registrada na agenda oficial de qualquer das autoridades presentes, Vorcaro foi recebido pessoalmente por Lula em 4 de dezembro de 2024. Participaram do encontro Guido Mantega, Augusto Lima, Rui Costa, Alexandre Silveira e Gabriel Galípolo. O encontro entre o banqueiro sob investigação e o presidente da República teria sido facilitado, segundo apurações, por Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda e também ex-ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão durante os 2 primeiros governos Lula, figura histórica do núcleo econômico petista. E aqui surge mais uma camada financeira. Segundo a apuração do Metrópolis, Mantega recebeu do Banco Master valores expressivos em um contrato de consultoria com vigência entre julho e novembro de 2025. A mesma investigação jornalística indica que esse contrato teria sido intermediado por Jacques Wagner, líder do governo Lula no Senado Federal e veterano absoluto do partido, tendo ocupado 4 ministérios diferentes ao longo dos 4 primeiros governos petistas, além de ter sido governador da Bahia de 2007 a 2014. Em 2018, durante o mandato do também petista Rui Costa no governo baiano, Wagner conduziu a privatização da Cesta do Povo. Após a venda, o empresário Guga Lima assumiu o negócio. Lima transformou o antigo produto no Credicesta, criando uma grande carteira de crédito consignado de servidores públicos da Bahia. Um ano depois, em 2019, o empresário vendeu 50% do Credicesta para Daniel Vorcaro, de quem virou sócio. Essa operação foi um dos principais motores de crescimento do Master via consignados. Guga Lima atuou como CEO do Master de 2020 até 2024, quando deixou a sociedade para se dedicar ao Banco Pleno, liquidado pelo Banco Central em fevereiro de 2026. Em relação a Mantega, Jacques Wagner negou ter exercido qualquer influência na sua contratação pelo Banco Master, porém admitiu publicamente ter sugerido ao banco a contratação do escritório de advocacia ligado a Ricardo Lewandowski. Com o escândalo se aproximando de sua figura, o presidente passou a expressar críticas públicas e contundentes a Daniel Vorcaro. Não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões de reais. Sabe, e quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, e tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Mesmo com o presidente endurecendo o discurso em público, nos bastidores o incômodo parece ter ido além, e não nasceu agora. A relação entre Lula e Dias Toffoli já carrega atritos antigos em Brasília. Reportagens lembram que o distanciamento entre os dois se consolidou em 2019, quando Toffoli impôs condições que acabaram inviabilizando que Lula, então preso pela Lava Jato, fosse ao velório do irmão. É nesse plano de fundo que, no caso Master, voltam a circular relatos de auxiliares do Planalto, dizendo que Lula criticou o sigilo, o desgaste institucional, e chegou a comentar, em conversas reservadas, que Toffoli deveria deixar a relatoria. Com esse ambiente marcado por pressão política e crise interna, o novo relator, André Mendonça, assume o caso Master. Mendonça chegou ao STF por indicação de Jair Bolsonaro. Em sua trajetória, constam momentos de colaboração com Toffoli. Em 2019, organizou ao lado de Alexandre de Moraes um livro em homenagem ao agora colega de corte
que completava 10 anos à frente do tribunal. Seus primeiros passos como relator do maior escândalo financeiro do país indicam uma atuação mais firme. Uma das primeiras medidas foi atender a um pedido da Polícia Federal para retirar restrições ao trabalho que haviam sido impostas por Toffoli. Mendonça também determinou que as informações reveladas não fossem compartilhadas internamente, sendo conhecidas apenas pelos agentes diretamente envolvidos. A decisão impede o acesso aos dados até mesmo a Andrei Rodrigues, diretor da PF, muito ligado a Lula, o que pode ser interpretado como uma blindagem do trabalho dos investigadores de possíveis interferências políticas. Mendonça também reverteu a decisão de Toffoli, que havia retirado o material sigiloso apreendido no celular de Daniel Vorcaro, da CPMI do INSS. O novo relator determinou que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, devolva os sigilos do banqueiro à comissão. A composição da segunda turma do STF é outro fator que aponta para uma possível mudança no tratamento do caso. Além de André Mendonça, fazem parte do colegiado Nunes Marques, que também foi indicado por Bolsonaro, e Luiz Fux, único que votou a favor do ex-presidente em seu recente julgamento. Segundo reportagem da CNN, o governo Lula estaria preocupado, pois esses 3 ministros, em tese, poderiam formar uma maioria contra Gilmar Mendes e Dias Toffoli, demais componentes da turma, para decisões contrárias aos interesses do Planalto, tanto para o caso Master como no caso do INSS. Resta saber se a atuação de André Mendonça como relator também não poupará das investigações possíveis envolvimentos de membros da Suprema Corte com o caso. Enquanto este documentário era finalizado, as notícias sobre o caso não paravam de chegar. Um relatório da Polícia Federal apontou que o ministro Dias Toffoli e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro se encontraram presencialmente mais de 10 vezes entre 2023 e 2024. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, contratou o advogado Cacai, aliado de Lula, para sua defesa. Detalhes sobre festas com orgias organizadas por Vorcaro, conhecidas como Cine Trancoso e frequentadas por diversas autoridades, políticos e empresários, ameaçavam ser expostos. E além disso, o dono do Banco Master teria desistido de prestar depoimento na CPMI do INSS e na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em sessões que estavam marcadas para a semana do dia 23 de fevereiro. Mesmo que o caso Master ainda esteja longe do seu desfecho, o escândalo levanta algumas questões fundamentais. Como ninguém interveio antes? Mesmo diante de sinais vermelhos evidentes, como um crescimento explosivo de captações, prometendo taxas de retorno impagáveis, por que o sistema parece ter ficado cego, permitindo que instituições médias acessassem volumes colossais com chancela do FGC, sem limites, travas ou alertas mais rígidos? E para onde foi o dinheiro? Que fim levaram os quase 52 bilhões de reais, considerando as liquidações do Master, Willbank e Banco Pleno? Quanto desse rombo se conecta à lavagem, corrupção ou financiamento de outras frentes criminosas, diante das notícias de luxo e excessos? E no fim, quem vai responder criminalmente pelo abalo no mercado e pelas perdas dos investidores que não serão ressarcidos? Quando o Banco Central colocou o Master sob medidas extraordinárias e sob escrutínio regulatório, ondas de choque se espalharam pelo sistema financeiro brasileiro. Com um volume maciço de investimentos em CDB, que havia atraído através de promessas de rendimento muito acima da média de mercado, mais de 800 mil pessoas tiveram que ser ressarcidas pelo Fundo Garantidor de Créditos. Segundo dados divulgados pelo próprio FGC e repercutidos pela imprensa, foi o maior resgate da sua história.
Até o início de fevereiro, já haviam sido desembolsados cerca de 35 bilhões de reais. E as projeções indicam que o montante final deve superar a marca dos 40 bilhões. Um valor que sozinho consome perto de 1/3 de todo o fundo. O impacto já produziu reações concretas. O Conselho Monetário Nacional aprovou uma resolução que torna mais caras as contribuições ao FGC para instituições que ultrapassarem determinados limites de risco. Estabelece um teto de alavancagem e cria mecanismos para desestimular captações via CDBs com taxas muito acima da média de mercado. Porém, quem sofreu o abalo estrutural mais profundo não foi o sistema financeiro, foram as próprias instituições da República. O Banco Master funciona nessa história como um centro de gravidade, ao redor do qual orbitam figuras influentes dos 3 poderes. No STF, foram atraídos para essa órbita ministros como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Atrai também o governo do Distrito Federal, estabelecendo conexões entre Ibanez Rocha e Daniel Vorcaro, e alcança o Legislativo. Ciro Nogueira, senador influente do Progressistas, um dos partidos-chave do Centrão que domina o Congresso Nacional. Do mesmo Centrão que também surge Jonathan de Jesus, ministro do Tribunal de Contas da União, que determinou, por decisão monocrática, uma inspeção questionável no Banco Central logo após as medidas extraordinárias do Master. Até que, finalmente, a órbita de influência do banco chega ao próprio núcleo do poder federal, a Presidência da República. A conexão se materializa através do contrato milionário firmado entre o Master e o escritório de advocacia ligado à família do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. E também através de figuras históricas influentes do PT, como o ex-ministro Guido Mantega, que recebeu milhões em contratos de consultoria, e Jacques Wagner, líder do governo no Senado. E sobre tudo isso, ainda paira um encontro entre Daniel Vorcaro e o presidente Lula, que agora busca descolar sua imagem política do escândalo que se alastra. Nesse momento, o caso segue em fase de investigação, com diligências em andamento e produção de provas. Quais novas revelações nos aguardam no curso das investigações? Qual será o impacto delas nas eleições presidenciais desse ano? E na percepção já fragilizada que a população brasileira tem dos seus representantes. Numa trama policial e política que tem um banco como epicentro, o velho bordão "follow the money", siga o dinheiro, nunca fez tanto sentido e nunca produziu um raio-x tão completo do poder que a riqueza pode comprar.